Saudamos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias. Jeremias, a partir do capítulo 13. Nós lemos aqui até o capítulo 13, até o versículo 10. E hoje nós vamos continuar lendo alguma coisa do 13. A partir do 11 em diante. Amém? Amém. Todos estão aqui? Amém. Que bom. Graças a Deus. Então vamos lá. Vamos à leitura da palavra. A partir do versículo 11. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome e por louvor e por glória. Mas, aconteceu o quê? Não deram ouvidos. Pelo que dizes estas palavras, assim diz o Senhor teu Deus, Deus de Israel, todo odre se encherá de vinho, e diz-te-ão, não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho, mas tu dizes-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe de Davi que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Deus, guia-nos na leitura da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre nosso entendimento, abre, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos entender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amados, mais uma vez nós vamos falar aqui do livro de Jeremias, a história de Israel. Nós já estamos bastante familiarizados com o que está acontecendo em Israel nesse período de Jeremias. E o principal aqui é a rebeldia do povo. Ou seja, em Israel o grande problema de todos eles, de certa forma, é a rebeldia do povo. E onde é que está a rebeldia do povo? Deus fala e o povo não ouve. É simples assim. Deus fala, mas o povo faz de conta que está servindo a Deus, mas não sabe. Então chega um momento que Deus fez aquela parábola, né? Aquele teatro que eu falei para vocês na terça-feira passada. O teatro do cinto, né? Pega o cinto, costura o cinto, não, compra o cinto, amarra o cinto, tira o cinto, bota o cinto, enterra o cinto, busca o cinto de novo. E Deus poderia ter simplesmente mandado aquele povo ter dado a mensagem. Foi isso que eu falei na semana passada. E agora ele dá a explicação desse cinto, né? Porque assim como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Essa palavra ela é muito importante, principalmente para a gente entender um pouco da questão completa do que seja a palavra de Deus, do que seja o plano de Deus. Porque, por exemplo, a gente vê muita gente falando acerca da predestinação de Deus. Ou seja, será que nós todos, já uma vez salvo para sempre, será que Deus escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição? E Deus ele é muito claro quando ele fala quando ele mostra que ele tem um caminho para nós. Ele tem um outro plano para nós. Ele tem um plano para o seu povo. Porém, o seu povo não lhe dá ouvido. Né? E se o povo não der ouvido, é claro que aquele plano não vai ser... Porque se a predestinação fosse algo correto, uma doutrina
de Deus, uma doutrina correta, e baseado no que o povo fala acerca do que seria a predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre, se todos nós temos essa capacidade de ser salvo, nós também, o povo de Israel não teria passado por tudo isso que passou, porque Deus assim escolheu. Se Deus escolheu para eles serem atados, ligados para o louvor, então o que estaria no caminho que impediria o povo de Israel de seguir esse caminho e de fazer esse propósito? Uma coisa muito importante dentro da visão de Deus, que é o livre-arbítrio. Então, tentar entender a predestinação como como os calvinistas e como grande parte hoje das igrejas, que é muito mais comum acreditar que Deus vai nos salvar de qualquer forma mesmo, do que acreditar que eu preciso ouvir primeiro a voz de Deus e aceitá-lo para poder ver que o plano dele vai se cumprir, o plano final vai se cumprir. Amém? No versículo 16, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza a escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato da vossa cabeça, a coroa da vossa glória. Nesse outro pedacinho aqui, mostra mais uma vez Jeremias manda a mensagem, e por fim Jeremias dá a instrução, ou melhor, fala para aquele povo, depois de ter dado a instrução, que ele vai chorar em lugares ocultos. Os meus olhos, a expressão de Jeremias, os meus olhos se desfarão, né? Chorando por um motivo bastante forte, que era a destruição do seu povo, a destruição da sua nação, a destruição da sua parentela. Apesar de não ter tido filhos, apesar de Deus ter proibido que ele tivesse filhos, que ele se casasse e tivesse filhos, mas Jeremias tinha parentes, e quando ele profetiza isso, ele está profetizando sobre a sua própria família, sobre a sua própria casa, porque ele era filho de profeta, filho de sacerdote. Então, de uma região conhecida por sacerdote. Ele está falando com o seu próprio povo, ele está falando com a sua própria casa. Né? E saber de tudo isso, realmente a pessoa chora, né? Deve chorar. E ele foi conhecido como eu já falei aqui, o profeta chorando. Seguimos. No 14. No 14, no versículo 17, tem algo aqui que precisamos falar. Mais uma vez. 17 assim: portanto lhe dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, a filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Mais uma vez a expressão de Jeremias. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá, ou aborrece a tua alma fiel? Porque nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem. E o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade dos nossos pais, porque pecamos contra Ti. Não nos rejeite por amor do Teu nome, não abatas o trono da Tua glória. Lembra-te e não anules o Teu concerto conosco. Haverá porventura entre a vaidade dos gentios alguma que faça chover? Ou pode os céus dar chuva? Não és Tu somente o Senhor nosso Deus, portanto em Ti esperaremos, por Tu fazes todas essas coisas. Paramos aqui um pouquinho para analisar essa oração.
Ele diz assim nessa oração, observe, deixa eu sentar aqui para poder enxergar melhor. Haverá porventura entre as vaidades do gentio alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuva? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, portanto em ti esperaremos, pois tu fazes todas essas coisas. Se vocês observarem direitinho, essa oração, ela tem um caráter um pouco estranho da oração normal. Por quê? Nesta oração, e é uma oração que esse tipo de oração é muito vista nos Salmos, mas em contexto completamente diferente. Deus está falando da rebeldia, e quando Ele está falando de rebeldia de um povo, quando Ele está falando de conserto de um povo, Ele quer que o povo se arrependa, não é? Ele quer o arrependimento. Então a resposta de Deus, a oração, ela tem que ser uma oração de aquebrantamento, uma oração de arrependimento, uma oração em que você observa os seus erros, em que você olha para dentro de si, vê os seus erros e clama a Deus perdão, porque nós somos miseráveis, porque nós somos pecadores, porque nós erramos diante dele. A oração aqui apresentada é uma oração em que a pessoa busca no caráter de Deus e na essência de Deus a resposta para a sua oração. Ou seja, como se pelo caráter de Deus nós pudéssemos, pelo caráter de Deus fosse obrigatório Deus nos abençoar. Haverá porventura entre as vaidades dos homens, ele diz assim, não nos rejeite por amor do teu nome. Tem mal que pedir. Por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre a vaidade dos gentios alguma que faça chover? Ou pode o céu dar chuva? Se você olhar direitinho no versículo 20, ele até faz ele diz assim, Senhor, nós conhecemos a nossa impiedade e a maldade do nosso Pai e nós pecamos contra Ti. A oração seguinte, ao invés de dizer uma oração de arrependimento, não. É uma oração que busca conseguir o favor de Deus através do caráter de Deus. Deus, tu és muito bom. Deus não vai destruir. Pai, tu és muito bom. Tu não vais colocar a gente em castigo, não. Ao invés de fazer a oração de arrependimento, é uma oração que revela, vai para o caráter de Deus. Esse tipo de oração, claro, foi usado algumas outras vezes, tanto no livro do Salmo, onde faz muita oração, mas aí já não é oração de arrependimento, mas busca mesmo o caráter de Deus, associado ao caráter de Deus. Mas olha a resposta de Deus no capítulo 15. Disse-me, pois, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Não, chega um momento da rebeldia que é complicado. É complicado. Chega um momento da rebeldia que Deus não ouve mais. O que está determinado vai acontecer. Deus está o tempo todo chamando o povo ao arrependimento. Deus está o tempo todo chamando o povo de Israel ao arrependimento. Mas, o que é que o povo faz? Segue os seus próprios conselhos. E assim, depois, clamam a Deus, baseado no caráter de Deus. Aí ele diz, no versículo 2, ele diz, e será que quando disserem, para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, para a morte, os que são para a espada, os que são para a fome, para a fome, e os que são para o cativeiro, para o cativeiro, porque os visitareis com 4 gêneros de mal, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para se os arrastarem, com as aves do céu, os animais da terra, para os devorarem e destruí-los. Entregá-lo-eis ao desterro, e todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Manassés foi aquele que fez
que os filhos faziam sacrifício pelos filhos, entregavam os filhos a Moloque, né? Passavam os filhos por fogo, né? Sacrificavam os próprios filhos. Fora da cidade de Jerusalém, do lado de fora da cidade de Jerusalém, tinha um altar, né? A Moloque, a Baal, e nesse altar eles criavam um local onde tinha um fogo contínuo lá, era chamado de Tofete. E lá em Tofete, eles sacrificavam, passavam as crianças por fogo, sacrificando a Baal. E Deus fala isso mais à frente, sobre essa questão. E isso começou a acontecer, o ponto auge, que é o sacrifício de criança, aconteceu na época do rei Manassés. Ou seja, chega-se a um ponto tal que o próprio Deus diz, olha, não dá mais. Não dá mais. Ok? E Jeremias, mais uma vez, no versículo 18, no 15 e 18, ele diz assim: porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói. Não admite cura, seria tu para mim como um ilusório ribeiro e como águas inconstantes, portanto assim diz o Senhor. Se tu voltares, então te trarei, estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás com a minha boca. Tornem-se ele para ti, mas não voltem tu para eles. Eu te porei contra este povo, contra forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. É muito engraçado quando Deus fala aqui, lembrando aquele povo que Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa, e uma promessa maravilhosa para o seu povo. Ele diz, olha, eu estarei contigo, eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze. Era a promessa de Deus, basta tão somente o quê? Ó, se tu voltares então, te trarei e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Eu te porei contra este povo, como um forte muro de bronze, pelejarão contra ti, vai haver peleja, mas não prevalecerão. Gente, é fantástico, tudo que Deus tinha para o povo de Israel. Tudo que Deus... E engraçado é que os planos de Deus não foram invalidados totalmente. Porque você olha para esse povo, você olha para o povo de Israel, e você vê um povo que foi destruído por diversas vezes. Quem desse tempo da Bíblia permanece até os dias de hoje? Qual dessas nações permanece até os dias de hoje? O máximo que você conseguiria dizer era talvez o Egito. Mas o Egito não é mais. Os egípcios não têm. Ou seja, o sistema religioso já caiu há muito tempo. Então nem os egípcios existem mais como o seu Deus. Os gregos não existem mais como os seus deuses. O único povo que permanece desde aquele tempo é o povo de Israel. Com o mesmo sistema, com a mesma crença, com o mesmo Deus. E domina o mundo. A crença em Jeová. Então, tem um mundo, um povo, né, que tem o poder, tem a mão de Deus lá sobre ele. E Deus, e o inimigo tentando destruir, e aquele povo tem Deus. Mas e o que faz aquele povo não olhar para Deus? O que fez aquele povo não dar ouvidos à voz de Deus? O que fez com que aquele povo não seguisse os conselhos de Deus? Hoje eu estava conversando com uma colega minha lá do Brasil. Estou ajudando ela num processo aí de autoconhecimento. E eu achei engraçado porque ela... Aí fui eu que fui... Eu saí um pouco eu que fui me consultar com ela. Porque ela veio para mim e me disse assim, mas João Paulo, eu preciso
No primeiro dia que eu fui conversar com ela, que ela pediu ajuda e que eu fui conversar com ela, eu disse para ela: você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que mudar seu mindset. Tem que mudar. E isso passou, voou, e nunca mais ela falou nada. Aí vai hoje, um mês depois, 2 meses depois, vem ela e diz: João Paulo, eu descobri uma coisa. Eu disse: o quê? Eu preciso mudar meu mindset. Eu disse: minha filha, por favor, agora eu quero me consultar com você. Eu acho que eu estou falando grego. Eu acho que eu estou falando grego. Porque, graças a Deus que eu tenho um áudio aqui gravado, e que eu mandei para você há 2 meses aí, e foi exatamente o que eu falei, né? Você poderia ter dado ouvidos. Lá no princípio a coisa já seria muito mais fácil, a gente já tinha caminhado com isso. Aí agora não, agora ela descobre que necessita mudar a mentalidade. E pergunta: e como é que eu faço isso? Eu digo: Jesus, agora que tu vai perguntar como é que tu faz isso? E aí eu perguntei: algum problema na minha forma de falar? Algum problema na forma que nós lemos a palavra de Deus? Será que existe alguma... Gente, é tão claro, é tão óbvio, é tão simples ler a palavra de Deus. Existe um princípio muito básico da interpretação bíblica que significa assim: aquilo que está lá é aquilo que está lá, de uma forma muito clara. Quer dizer, de uma forma, aquilo que você está lendo é o que é. É o primeiro princípio. Em termos técnicos, o profeta ou o escritor bíblico, ele não vai dizer nunca aquilo que ele quis dizer, nunca aquilo que ele não quis dizer. Você não pode pegar um trecho do escritor e dizer que ele está dizendo uma coisa que ele nunca teve a intenção de dizer. É o primeiro princípio, ou seja, se você está lendo, significa que ele está dizendo aquilo. O segundo princípio é que não existe doutrina bíblica em textos de difícil compreensão. Não existe doutrinas bíblicas em texto de difícil compreensão. Se há um texto de difícil compreensão, esse texto não é doutrinário, não pode ser doutrinário. Não existe doutrina para esse texto bíblico. Ela não pode ser obrigatoriamente base de nenhuma doutrina bíblica. Quem faz doutrina bíblica em cima de passagens difíceis são seitas, para fazerem suas heresias. Então você vai pegar o Testemunho de Jeová, pegando um texto de difícil interpretação. Você vai pegar os mormons, pegando um texto de difícil interpretação. Você vai pegar outras religiões por aí, outras seitas por aí, pegando esses textos que são de difícil interpretação. E como é de difícil interpretação, eu interpreto da forma que eu quero e todo mundo vai aceitar, porque não vai conseguir interpretar naturalmente. Na verdade, o cristianismo é o contrário. Se tem um texto de difícil interpretação, esse texto não pode ser base de doutrina bíblica nenhuma. Então, isso é um princípio básico, que significa que Deus fala da forma mais simples possível. Deus fala da forma mais simples possível. Se você não ouviu, é porque você não está ligado, não está fazendo uma ligação. É porque o inimigo está roubando a bênção. Mas Deus fala de coisas de forma simples com cada um de nós, né? A palavra de Deus diz que o caminho do Senhor é simples. O homem é que torna o torto. O homem é que vai torteando as coisas. Ok? No capítulo 16, diz assim. Aí vem a parte autobiográfica de Jeremias. Jeremias fala daquilo que Deus falou já para ele. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulher, nem terás filho, nem filha neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que o tiverem e de seus pais que o gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão planteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e os animais da terra. Para aqui um pouquinho. Jeremias é o seguinte: tu não vais casar nem vais ter filho. Por quê? Porque pai, mãe e filhos nesta nação sofrerão.
básica. Difícil interpretação? Não. Jeremias, muito claro que se ele tivesse filhos, se ele fizesse qualquer coisa, ele sofreria os filhos, sofreria a esposa, sofreria ele, sofreria todo mundo, porque a palavra de Deus estava muito clara e ele iria passar, sim, por aquele problema. Se Jeremias descumprisse a palavra de Deus, o que aconteceria com Jeremias? Se Jeremias casasse, se Jeremias tivesse filho, mas um homem profeta, ia passar pelo mesmo processo dos outros. Então a forma de Deus o livrar era: não faça isso. Não faça isso. Porque não tem ninguém nesta terra que não vá sofrer o desterro. E aí vem a obediência. Realmente ele não casou e não teve filhos. E ele dá mais advertência. Ele diz assim, no versículo 5: porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vais a lamentar, nem te compadeças deles, porque este povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Jeremias, olhem para mim. Vamos falar sobre isso aqui, é muito bom. Temos assunto aqui no livro de Jeremias, que eu acho que eu vou chegar ao capítulo final, no final do ano, dezembro. Olha o que ele diz assim: não entres na casa do luto. Por quê? Não lamentes, ou seja, não vá chorar o luto de ninguém não. Morreu, não chore. Não chore. Não vá na casa do luto. Não visite o defunto. Não sequer se compadeça. Por quê? Porque deste povo eu retirei a minha paz, a minha benignidade e a minha misericórdia. E é uma das coisas mais difíceis de entender dentro do Evangelho. É uma das coisas que mais leva crente a errar dentro do Evangelho. É que as pessoas querem ser melhores do que Deus. Querem ser mais misericordiosas do que Deus. Querem ser mais benignas do que Deus. Querem ser mais Deus do que Deus. E isso é pecado. Isto é pecado. Se compadecer de alguém mais do que Deus se compadece é querer ser Deus. A gente já falou inúmeras vezes aqui na igreja. Nós falamos inúmeras vezes aqui na igreja. Que nós, claro, nos compadecemos das pessoas. Claro, amar o próximo como a ti mesmo. O que é diferente de se compadecer. E eu vou repetir mais uma vez aqui, porque parece que é idiotice repetir mais uma vez isso, mas a gente está sempre tendo que tocar nesses assuntos, mais uma vez, porque continuamente o povo esquece do que a gente fala e se mete em confusão. É batata. E é justamente não colocar a mão aonde Deus tirou a dele. Porque você impede de Deus trabalhar na vida da pessoa. Você impede, não é, da pessoa reconhecer. Porque, por exemplo, a pessoa está cheia de erro. Veja como Satanás atua. Uma pessoa está cheia de erro, cheia de pecado, com a vida totalmente torta. Você vai lá e abençoa aquela pessoa. Aí o que é que ela vai pensar? É Deus que está me abençoando, porque Ele sabe que eu estou no caminho dele. E a pessoa se engana. E você, ao invés de ser abençoado, você é amaldiçoado. Quem é amaldiçoado é você. Com a maldição, sois amaldiçoado. Com maldição, sois amaldiçoado. Se uma pessoa
uma coisa é você ajudar, João Paulo, eu prefiro que você ajude um ímpio, dê dinheiro a um esmoléu, claro, deve. A palavra de Deus diz claramente que isso deve ser feito, do que ajudar uma pessoa que está passando por uma prova, está passando por um castigo, ou como disse Laura, né, como pregou aqui Laura, de tentar tirar a pessoa do castigo. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus, e quando você faz a bondade para um ímpio, você não está ali alimentando a maldade, você está socorrendo aquela pessoa. Mas quando você alimenta um crente na sua maldade, é terrível. E o que ele está dizendo aqui, o que Deus está dizendo aqui para Jeremias, é o próprio Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, nem se compadeça dos que vão morrer. É passar por... E como é que eles vão morrer? Diz aqui a palavra: morrer pela fome. Serão consumidos. Jeremias, se você vê alguém com fome, não se compadeça. Está aqui. Será que... Mas Deus diria isso? Está aqui. E às vezes a gente tem que estar... E nós temos que estar ligado. Nós temos que estar ligado, principalmente nos céus, naquilo que Deus vai fazer. Aí depois, as janelas do céu são fechadas na nossa vida, a gente não sabe por quê. A gente não sabe por quê. Às vezes os problemas vêm para nós e nós não sabemos por quê. Por quê? Porque simplesmente somos alimentadores de pecados. Alimentadores de pecado. Alimentadores de pecado. Versículo 6. Todos? Versículo 7. Olha aqui, continua: e nada se lhes dará por dó, para consolá-los por causa da morte, nem lhes darão de beber do copo de consolação, pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém. Não entres na casa do banquete para te assentares com ele a comer e a beber. Agora é os que se alegram também. Não se alegram os que se alegram. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas estas palavras e eles te disserem: porque pronuncia o Senhor sobre nós todos este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirá: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios e os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram, e vos fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para mim não dá ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-eis fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vosso pai, e ali servirei a deuses estranhos, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Aí o profeta chega e pergunta, faz a seguinte pergunta, diz o que Deus tinha mandado: olha, isso tudo vai acontecer sobre vocês vão morrer de fome, vocês vão ser pegos aí pela gente de fora, do norte. E o pessoal vai dizer: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Por que você pronuncia sobre nós todo esse grande mal? O que é que nós fizemos? O altar de Moloque lá fora com as crianças sendo sacrificadas. Os altares erguidos lá sendo sacrificadas crianças.
fazendo adoração a outro Deus, rebeldia sem cumprir a palavra de Deus. Porque Deus, só faltava dizer assim, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. A pessoa teve coragem de perguntar, qual é o nosso pecado? Qual é o nosso pecado? Meu Deus do céu. Qual é o nosso pecado? Qual é o nosso pecado? No capítulo 17, agora tem uma... aqui também temos manga para falar. Temos muita coisa, tem um pano para manga aqui. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Quem gosta desse versículo? Esse versículo é muito utilizado no nosso meio. Muito utilizado no nosso meio. Muito, muito. Principalmente quando a pessoa quer o quê? Quando a pessoa é traída, né? Quando a pessoa confia em mim, né? Não confio no irmão, não tenho confiança no irmão. E esse versículo nunca quis falar de confiança no irmão. Nunca. Confia em mim, irmão, não vou confiar em você não, porque maldito o homem confia no outro homem. Maldito é o que não conhece a palavra de Deus. Maldito é aquele que usa a palavra de Deus de forma errada. A palavra de Deus diz isso. Ai daquele que acrescentar, né, alguma coisa a esta palavra. Ai daquele que diz que Deus disse quando Deus não disse. E quando você usa esse versículo para dizer que não confia nas outras pessoas, você está trazendo maldição sobre a sua vida, porque você está acrescentando na palavra de Deus uma coisa que não está. Isto está muito claro nesse versículo. Muito claro nesse versículo. Primeiro, porque Deus não está falando de uma confiança entre dois homens, entre duas pessoas, porque a confiança é a base da sociedade. Uma sociedade que um não confia no outro tende a se destruir. O relacionamento de Deus para com o homem é baseado na confiança. O relacionamento entre cristãos é baseado único e exclusivamente na confiança. Eu confio em você. Você confia em mim. Nós confiamos em Cristo. Como é que você tem coragem de sair da sua boca que você não vai confiar em fulano, ciclano e beltrano? A base do relacionamento cristão é a confiança. Eu confio em você. Eu confio no Deus que opera na sua vida. Não é esse tipo de confiança que aqui está sendo descrito. Na verdade, vem aquela questão da interpretação. A palavra homem aqui é repetida 2 vezes por homem. Algumas traduções aí trazem a palavra erroneamente traduzida por homens. O segundo homem, homens. Maldito o homem que confia em homens. Outras pessoas acrescentam a palavra outro a esse versículo. Que é para ver se dá mais força à sua palavra. Maldito o homem que confia no outro homem. E, na verdade, no hebraico não aparece a palavra outro. No hebraico, a palavra, o primeiro homem, é a palavra Geber, e a segundo homem é a palavra Adam. Ou seja, que infelizmente é traduzido para nós, todos dois, por homem. Um refere-se, o primeiro homem refere-se a nós, o homem em si, né? E o segundo refere-se à humanidade, ser humano. E qual é a diferença? Ele está dizendo, e ele diz assim no fim, meus olhos estão um pouco embaçados, assim, aqui eu vou estar com excesso de luz.
Estou com agonia nos olhos. Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne o seu braço. Não, pode ligar, Tiago. Isso pode sem problema. Maldito o homem que confia e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Maldito o homem que confia nas suas próprias capacidades. É isso que ele está dizendo. Ou ainda nas capacidades de outra pessoa. É isso que ele está dizendo. Maldito o homem que confia na sua humanidade. Maldito o homem que confia no seu corpo. No seu corpo físico. Maldito o homem que confia na sua própria inteligência. Maldito o homem que confia no exército do inimigo, do amigo, melhor dizendo. Maldito o homem que confia no seu próprio exército e não no Senhor. É isso que o texto está dizendo. O homem faz da sua carne o seu braço. O salmista Davi diz uma coisa fantástica sobre isso quando ele diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, confiamos em Deus, depende da sua tradução. É simplesmente isso. O texto Geber e Adam são duas interpretações totalmente diferentes para a palavra homem. Amém? Adam. Maldito o homem, maldito o Geber. Maldito Arur, maldito. Maldito eu lembro. Arura Geber. Maldito o homem. E o segundo é o Adam. Amém? Podemos seguir adiante? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, crentes plenitudianos, que usar esse versículo de forma errada, vou descer com a chibata. A gente vai ungir uma chibata agora. Mas é um bocadinho complicado, porque eu entendo o que está a falar, que não devemos confiar, mas se nós também não confiarmos... Calma. A senhora ouviu o que eu falei? Ouvi. O que foi que eu disse? Que maldito o homem que confia no outro homem, mas não... Temos que confiar nos homens, mas é um bocadinho difícil a interpretação, no meu ponto de vista, porque é um bocadinho... Mas, por exemplo, se eu confiar em si, você não for confiar no outro, o problema não é meu que eu confio em si, o problema é seu com Deus, não meu. Não é? É essa a base. Eu penso que, eu quando falo maldito homem que confia no outro homem, é que às vezes o homem é limitado. E às vezes, mesmo que queira cumprir, não consegue, por causa das limitações, mesmo que queira cumprir. Então, se a pessoa põe toda a nossa base na outra pessoa, pode sair defraudado. Então, tem que confiar em Deus. Penso que é um pouco por aí. São duas coisas diferentes. Primeiro, deixa eu ver se eu consigo explicar. Se a irmã não quiser confiar em alguém, a irmã tem toda a liberdade de não confiar em ninguém. A irmã não tem liberdade de basear essa sua coisa neste versículo da Bíblia. Porque a irmã não pode distorcer uma coisa que não está lá. A Bíblia eu não posso pegar um versículo, aí a irmã já não tem mais liberdade
quando a irmã diz, eu uso esse versículo por causa disso, a irmã está errada porque esse versículo não é para ser usado com isso. A irmã pode dizer, a irmã tem liberdade, eu não estou dizendo aqui que você não deve. Eu estou dizendo que a Bíblia não diz isso. Deus não diz para você não confiar na pessoa. A Bíblia diz para você não confiar em você mesmo. Aí você usa esse versículo. Maldito se você confiar em você mesmo. A irmã tem que... O que eu estou querendo dizer é que você tem toda a liberdade de não confiar no outro. Se você olha para aquela pessoa e você não sente paz naquela pessoa, você já sabe que aquela pessoa tem traído muita gente. Você já sabe que aquela pessoa é traiçoeira. Então você pode não confiar naquela pessoa. Não tem problema nenhum. Não confio nela. Isso é óbvio. Agora, eu não posso utilizar esse versículo para dizer isso. Compreendeu? Então esse versículo não serve para isso. Em nenhuma outra passagem Deus vai dizer para nós não confiarmos nas pessoas. Não. As pessoas são falhas, como a irmã falou, realmente as pessoas são falhas, e jamais, em hipótese alguma, e até o que esse versículo diz, inclusive, é que nós não devemos confiar 100% em todas as pessoas, temos que confiar de fato em Deus. E ele diz aqui exatamente no versículo 7, se não me engano, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Se quer ser bendito, a minha esperança é no Senhor. A minha esperança não é na irmã, apesar de que eu não desconfio da irmã, mas minha esperança é em Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que este versículo não é base para a gente sair desconfiando de toda a gente. Porque as pessoas vão dizer assim, não, eu não vou confiar em fulano, não, porque maldito o homem que confia no outro homem. Não, isso não deve, Deus não diz isso. Deus não diz isso. Se você quiser desconfiar de alguém, desconfie por conta própria, e não baseado na palavra. Eu não estou dizendo aqui que você tem que confiar em toda a gente, jamais, jamais. Mas a Bíblia não dá essa autoridade de dizer que nós devemos desconfiar das pessoas. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que o versículo está dizendo. Uma outra coisa muito importante é que, inclusive, a palavra de Deus diz para nós não nos associarmos com pessoas fraudulentas, pessoas que não merecem confiança. Não vos associeis. Isso está desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. O apóstolo João, se não me engano, diz inclusive para nós não nos associarmos com aqueles que se dizem irmãos, mas não são. O apóstolo, acho que é Paulo que diz, inclusive, agora já não lembro quem é o apóstolo que diz, lembro apenas do texto, que ele diz assim, associeis com os do mundo, mas não vos associeis com esses. Quer dizer assim, eu não vos digo isso para que vocês não vos associeis, porque senão seria necessário que vocês saíssem do mundo. Mas eu estou dizendo para vocês não se associarem com aqueles que se dizem irmão e não são. Esse eu vos digo para não vos associar. Por quê? Porque dentro do cristianismo a nossa base é a confiança. A nossa base é a confiança. Então, se a gente tem que confiar naquelas pessoas que a gente se relaciona. Se nós não confiarmos, é só desassociar. Sair. Então, essa base da confiança é muito importante para você crescer dentro do Evangelho. Como é que você, por exemplo, vai para um gabinete pastoral sem ter uma confiança nos líderes? Sem confiar no que os líderes vão dizer? Você tem que confiar. E você tem que confiar que o que ele vai falar é orientado por Deus. É orientado por Deus. Você tem que confiar que aquilo que sai da boca daquela pessoa, é de Deus. Então você tem que estar, essa confiança tem que ter. Não é maldito quem confia no outro homem, quem confia no homem. Não pode ser maldito, porque a Bíblia não está dizendo isso. Agora, maldito é quando você acha que a sua resposta vai vir de outro homem. Deus não vai vir não, tem pessoas aí que vão me socorrer no momento da angústia. Meu pai é extremamente rico, na hora que eu precisar dele, ele vai mandar dinheiro para mim. Então, isso é esse tipo de confiança, esse tipo de esperança.
esse tipo de esperança. Esse aí é que é o problema. Entendeu? Me fiz entender melhor? Sim. A questão é essa. E só lembrando, ele não é de difícil interpretação, é só você ler o contexto todo. O contexto todo é isso que ele está falando. Ele está falando do povo de Israel que estava dizendo, não, isso não vai acontecer comigo não, porque ele estava com aliança com o Egito. Ele estava com confiança em Egito, isso não vai acontecer comigo não, porque eu estou com confiança no exército dos egípcios. Só que os egípcios se marcam com o norte e acabou-se. Aí confiou em quem mais? Não tem ninguém. Foi isso o que aconteceu. Ok? Bendito, capítulo 7. Bendito o varão, o Geber, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Aí vem outra coisa muito interessante. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Vamos lá. Mais assunto. Hoje está bom. Mais assunto. Enganoso é o coração. Ele não está falando aqui do ataque cardíaco que pode acontecer, né? Enganou. Pensei que ia bater até. Eu pensei que ele ia continuar batendo e está me enganando. Mas não. O coração, para quem leu o meu livro, eu explico detalhadamente ali, exegeticamente ali, de onde vem a palavra coração como o centro dos sentimentos e das emoções. Né? Então, se nós trocarmos coração por pensamentos, ou por emoções, ou por sentimento, enganoso é o nosso sentimento, são os nossos sentimentos, ou enganosa é as nossas emoções, ou ainda enganoso é os nossos pensamentos, né? São enganosos. Mais do que todas as coisas, e perverso. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações são perversas. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Quem conhece os nossos pensamentos? Hoje eu estava tendo mais uma aula lá do neurociência, e no estudo que dizia que 90% das nossas ações são controladas pelo nosso subconsciente. 90% das nossas ações 90% do que você faz é do seu inconsciente. Você não, somente do dia, de 24 horas do dia, somente 2 horas, né? E poucos minutos, é que você responde conscientemente. 90% das suas ações são inconscientes. Você é dominado pelo seu inconsciente. A grande verdade é que você pensa que pensou, mas não pensou não. Você pensa que está agindo racionalmente, mas não está não. Não está não. E outra coisa que eu estava vendo hoje também, que era muito interessante, é que ele disse uma coisa, tudo que eu assisto eu levo muito para a palavra de Deus. Ele diz assim que, olha que pensamento, olha que coisa filosófica linda é o nosso cérebro. Ele diz que nós não conseguimos pensar em algo que nós não pensamos. Frase de Facebook. Nós, não publique isso. Nós não conseguimos pensar em algo que nós não pensamos. É uma espécie de 2 vezes a mesma coisa. Não, é porque assim, você não consegue pensar em algo que você nunca viu.
Você não consegue pensar em algo que você nunca imaginou. Por exemplo, me diga uma cor que você nunca viu. E que cor é essa? E que cor é essa? Me diga que cor é essa? Você não tem como você imaginar uma cor que você nunca viu. Não existe você imaginar uma cor que você nunca viu. Imagine uma forma geométrica, uma forma que você nunca viu. Você não consegue imaginar algo, você não consegue. O máximo que você vai fazer, tentando achar essa forma que nunca viu, é juntar pensamentos, pedaços de formas que você já viu. Então, tem lógica dizer que você nunca vai pensar em algo que você nunca pensou. Em algo que você nunca viu, algo que não esteja registrado no seu cérebro. Então, o pensamento, para ele vir à tona, para ele chegar ao consciente, aí é que está. Quando o pensamento chegar no consciente, ele já passou pelo inconsciente. Está entendendo? Quando você for pensar em alguma coisa, quando ele chegar na sua mente racional, significa que sua mente irracional, alguns milésimos de segundo antes, pensou e você não se deu conta. Aí veio a mente. Mas ela já pensou ali e trouxe para a mente racional. Ou seja, antes de nós pensarmos, nós já estamos pensando. Certo? Daqui a pouco, se você... me lembrei de tomar café. Não, já estava. No seu inconsciente já veio antes de vir a memória. Veja que coisa fantástica os cientistas descobriram. Aí Jesus Cristo. Aí Deus diz, o salmista revela, né, o que Deus diz. Antes que a palavra chegue na minha boca, tu já os conheces. Antes do pensamento, se antes do pensamento chegar à sua mente, uma parte submersa da sua mente já pensou aquilo. E Deus já esquadrinhou. Deus já esquadrinhou. É o que ele diz aqui. Eu, o Senhor, versículo 10, esquadrinho o coração, esquadrinho a mente. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Por quê? Porque eu falei aqui na semana do empoderamento que, lembra daquele quadro? Não, ninguém lembra, né? Aquele quadro que fala que os seus pensamentos geram seu padrão mental, né? Conforme que você lembra que tinha o filtro, as distorções e tal, e vinha para a parte dos padrões mentais, e os padrões mentais geram um comportamento. Você só existe uma possibilidade de comportamento sem passar pelo seu cérebro diretamente, que são os reflexos. Vai passar pelo seu cérebro, pelo cérebro consciente. São os seus reflexos. De repente, eita, peguei. Oi? Involuntário. O seu coração também não é seu cérebro que vai estar lá dizendo, bate agora, coração. Então, é involuntário. Mas o que é importante é a gente saber que todo o nosso comportamento, ele primeiro passa pela nossa mente. E Deus diz que Ele esquadrinha os nossos pensamentos para saber as nossas ações e as nossas intenções. E não existe nesse processo como enganar a Deus. Não existe dentro desse processo como enganar a Deus. Você pode me enganar. Você pode enganar os pastores. Você pode enganar seu irmão. Você pode até se enganar. Você pode se enganar. Mas, muitas vezes você se engana. Mas a Deus ninguém engana.
E quando a pessoa li acho que um dia desse assim, eu li alguma frase de algum teólogo famoso aí, que disse assim, quando a pessoa diz assim, não me julgue, não me julgue, porque é Deus quem me julga. A vontade que tem é perguntar, você não tem medo disso não? Você não tem medo disso não? Deus sabe o meu coração. Ai, que medo. Gente, Deus sabe a intenção do meu coração. Deus sabe a intenção dos meus pensamentos. Deus sabe a intenção. Deus sabe o princípio da rebeldia que está lá no meu pensamento. O princípio tá aqui, não, eu estou fazendo. Deus sabe. Deus sabe. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que nós não podemos ir. E o que eu acho mais, eu sempre digo isso aqui, já faz tempo que eu não digo, mas vou dizer novamente. Acredita em Deus, mas viva como quem acredita em Deus. Viva como quem acredita em Deus. Por quê? Porque muita gente não vive como quem acredita em Deus. Não vive como quem acredita em Deus. E viver como quem acredita em Deus como é que é Deus? Quais são os atributos de Deus? Deus é onipotente. Deus pode todas as coisas, mas não pode me curar, não pode me socorrer, não pode me... Então Deus não é onipotente. Não pode me salvar, não pode me socorrer nesse momento de aflição, então Deus não é onipotente. Deus é onipresente. Deus é onipresente, mas não vê aqui que eu estou errando, não vê aqui que eu estou pecando, não vê aqui que eu estou usando palavrão, não vê aqui que eu estou... Mas Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, mas não vê que eu agi mal com o meu irmão. A intenção do meu coração. Né? A intenção do meu coração. Por que eu fiz assim? Por que eu respondi mal? Por que eu não dei atenção? Por que eu não desprezei? Por que eu desprezei? Deus está lá. Deus está lá para ver a intenção do nosso coração. Amém? Cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Ok? E deixa eu ver aqui, 17. Vamos terminar aqui no 18. 18 é muito bom. Vamos lá, a gente termina aqui no 18. O vaso do oleiro. Esse também é um versículo um trecho muito conhecido, né? Descer ao vaso do oleiro, para o povo pentecostal gosta muito de utilizar esse termo, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar, e para derribar e para construir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de um agente de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos,
não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Aí paramos aqui. Esse texto, apesar dele parecer muito simples, ele é muito complexo. Complexo não, ele tem mais informação, não é complexo, é que ele tem mais informação do que a gente consegue tirar dele. E uma das informações que tem aqui é acerca do oleiro. Então, a gente até canta, né? Faz um vaso novo, né? Quebra tudo e faz de novo, né? Só que tem que ter Certa vez eu fui lá no Brasil, tem uma fábrica, uma olaria, muito famosa, de um senhor muito rico. As obras dele são caríssimas. Caríssimas, ele é um designer. É um senhor já de idade. E ele faz artes, tal, chamado Francisco Brenan. E é conhecido internacionalmente, as obras dele são realmente caríssimas. E todas as obras dele, toda a obra dele, a fábrica dele hoje é um museu muito grande, e é uma fábrica ainda. E todo o trabalho dele é feito à mão. Todo feito à mão. E são baseados, são muitas imagens pornográficas que ele faz, e muito estranhas. Todo mundo gosta, mesmo acho meio estranho aquele negócio lá. Né? Para não parecer idiota, aí meus amigos todos arquitetos visitando, olha que coisa, eu digo, no minha mente, que coisa mais feia na vida. Nunca vi nada triste desse. Ainda sai repreendendo, sai para lá, Satanás, em nome de Jesus, esse negócio aí. É verdade, mas se você for no. Acho que eu tenho ainda no álbum no Facebook, deve ter de Brenan, não sei se tem. Mas enfim, é uma coisa mesmo feia. Aí, o que acontece? Ele diz uma coisa que ele faz assim, como o tema da mensagem dele é o nascimento, imagina que o tema dele é nascimento, quais são as partes que ele fabrica as peças, né? É sobre o nascimento, sobre a criação, sobre a Gênesis propriamente. Então ele diz o seguinte, ele disse que, ele nos disse certa vez que o grande segredo das obras dele é que ele nunca sabe o que é que sai do forno. Ele nunca sabe o que é que sai do forno. Então, muitas peças se racham, se quebram no meio do forno. Né? E ele diz que isso é a essência da sua arte, é não saber o que sai do forno. Então, ele faz as suas composições, principalmente as artes, né? As cerâmicas que ele faz não. A cerâmica que ele faz é normal. São mesmo pintadas à mão e ele está sempre lá para olhar. E as cerâmicas que e os objetos cerâmicos, as obras de arte, ele disse que coloca lá e as cores saem outras, às vezes queima, passa demais no fogo, no nosso racho. Imagine que as obras dele é toda rachada. Tem umas coisas estranhas lá. Ele disse que o bom da obra é que ele nunca tem uma obra perdida. Né? Sempre que tem uma obra, ele acha aquilo fantástico, a obra do jeito que sai do forno e tal. Mas uma coisa que ele falou que era que depois de queimado não se amassa o barro novamente para fazer uma nova peça. Aquilo que quebra, aquele vaso que quebra, ele é feito, aproveitado para outra coisa, mas não presta mais para fazer. Ele não volta mais para fazer aquela coisa. Né? E o que ele está falando aqui, o que o oleiro está fazendo aqui, é simples. O oleiro está na roda, está lá na roda, fazendo o vaso. E aquele barro, ele é moldado à mão. Né? Todo mundo conhece aqui o processo. Ele é moldado à mão. E naquele momento em que ele está sendo moldado à mão, ele se desfaz. E a Bíblia diz aqui que ele tornou a fazer dele outro vaso. Por que ele tornou a fazer outro vaso e não mais o mesmo vaso? Alguém? Ninguém que foi com a olaria, não? Ninguém nunca colocou a mão no barro, não? É que quando até fachada, porque eu também trabalhei numa fábrica
nesse caso já é de molde, né? Não é de... Não. A mão mesmo? Com mesmo, fazia a mesma... O mesmo barro, juntavam novamente e começavam a construir. E tentar fazer de novo mesmo. Enquanto o barro não for cozido, não é, Manuel? Pode-se Enquanto o barro, aproveitar. Sim. enquanto o barro não passar pelas estufas. Atenção, o barro pode passar pelas estufas sem ser cozido. Para secar. Sim. Quando sai, se vierem peças defeituosas, esse barro pode passar novamente pelo processo e voltar. E ir novamente aos filhinhos. Mas o Francisco queria falar qualquer coisa, levantou o braço. O que era que você ia falar? Já foi aonde? Na olaria? E viu o pessoal fazendo o barro? Colocou a mão no barro também para fazer? E você colocou a mão não? E é... que bom. E lá e ele explicou, isso ele também explicou, uma questão parecida com isso. E lá em arquitetura, nós trabalhamos muito com vaso, com barro. No primeiro ano de arquitetura, nós trabalhamos quase um ano todo só mexendo com barro. Na sala de ateliê, e nós íamos com barro e fazíamos volumes, claro que não era vasos, nem barro, nem nada. E a gente saía correndo para pegar os melhores barros. E para poder fazer, porque senão a gente estava lascado. Pegou o barro ruim, tinha que apresentar no final da aula ao professor e a gente não conseguia mudar nada dentro daquele barro. Outra questão, quando nós perguntamos inclusive quer dizer, foi meu professor que perguntou ao oleiro, ao Renan, e perguntou a ele onde é que ele pegava o barro dele. Aí ele dizia que na própria fábrica tem uma área que tem uma grande reserva de barro, e eram barros muito bons. Porém, tinha vasos que ele não conseguia fazer com aquele barro. Então ele tinha que buscar, mandar vir barro de outra área, agora já não me lembro mais, que era um barro melhor para fazer determinados tipos de vaso. Dependendo do barro, disse ele sabia qual era o tipo de obra que poderia sair daquele barro. Se aquele barro era muito elástico, se aquele barro tinha muitos resíduos, se aquele barro ressecava muito rápido. Então, ele, olhando o barro, ele sabia qual era o tipo de barro que poderia ser feito. A qualidade do barro ele saberia. Então, ele poderia investir novamente no mesmo tipo de vaso, né? Porque sabia que foi apenas um problema ali de colocar na roda, botar a mão um pouco mais forte ou tal. Ou ele sabia que o tipo de vaso, o tipo de barro não funcionava. Só que aqui no versículo 4 ele diz assim, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Por que o oleiro desistiu de fazer um vaso e depois decidiu fazer um outro vaso que ele achou que seria bom, seria bem fazer? Primeiro, porque provavelmente ele pode ter percebido que aquele tipo de vaso, aquele barro que ele estava fazendo, talvez não sustentasse o tipo de barro que ele estava querendo fazer. Então, ele decidiu fazer um vaso melhor, ou um outro tipo de vaso, que se comportasse melhor com aquele tipo de barro. E o Senhor, ele se assemelha ao oleiro, quando ele olha para nós como vasos. Só que cada um de nós é um tipo de barro diferente. E dependendo do tipo de barro que nós somos, Deus vai fazer um vaso diferente. Numa igreja de 50 membros terão 50 vasos diferentes. Numa igreja de 300 membros terão 300 vasos diferentes. E o Senhor faz. Agora, outra coisa que é muito importante é que ele diz assim: não poderia. Cadê? Não poderei. É esse mesmo. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, diz o Senhor. Eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E ele diz assim:
Se a tal nação, no versículo 8, não, versículo 7, no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, ou seja, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que estava pensando em fazer. Ou seja, o oleiro ele estava pensando em fazer um barro, mas ele viu que aquele barro não estava conseguindo chegar lá. O que ele fez? O barro estava destruindo. Fazer um vaso maior, fazer um vaso mais raso, fazer um vaso mais comprido, fazer um vaso mais fino. Me arrependi, o oleiro se arrependeu do vaso que ele estava fazendo e decidiu fazer um novo vaso. Ok? E aqui Deus está falando aqui aí eu puxo isso aqui para a seguinte questão. A questão da profecia. A questão da visão espiritual. Da visão espiritual. Se antever, se preocupar com aquilo que está por vir, quando Deus nos revela alguma coisa, quando Deus fala através de alguma coisa, eu tenho que imediatamente tomar uma ação para mudar o rumo da coisa. Em coach a gente diz assim, que se o que nós estamos a fazer não está a resultar, faz qualquer coisa diferente. Mas faz alguma coisa. Porque se continuarmos a fazer assim, não vai resultar na mesma. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, isso é só para ditado. Isso é só para ditado. Então, que a gente, em nome de Jesus, a gente quer ser vaso de honra, mas a gente não quer ser barro maleável. A gente quer ser vaso de honra, mas a gente não quer ser barro sem impureza. A gente quer ser vaso de honra, a gente quer ser honrado, mas a gente não quer ser um barro de qualidade. E o pior, a gente quer ser um vaso sem nem se deixar ser colocado na mão do oleiro. A gente não quer nem passar na roda. Sabe o que é a roda? Fica lá girando ali no mesmo lugar, sem sair do lugar. A gente não quer nada, a gente já quer aparecer como um vaso lindo. Cuidado, quando aparece vaso lindo assim, já é do chinoca, pode não ser do barro. Vaso barato, você compra o mesmo vaso que nem o homem. O homem comprou um vaso no brechó de rua, de rua não. Lá nos Estados Unidos fazem muito isso. Abre a garagem e sai vendendo todas as coisas, né? Abre a garagem e vai vendendo tudo que tem. Aí, o que acontece? Aí vai vendendo coisa de R$1, €1, €2, né? $2, $3, coisa baratinha assim. Isso acontece muito, principalmente os adolescentes. Abre a garagem e vende tudo. Um casal comprou uma cumbuca, como diz lá no Brasil. Uma cumbuca de cerâmica. Rachada, feia, velha. Foi arrematada por 2 milhões ou 2 bilhões num leilão, porque descobriram que era dinastia de não sei da quantas baixinhas, de mais de 2.000 anos. Um vasinho rachado, feio, velho. Que ela comprou por $2. Foi arrematada em leilão por 2 milhões ou 2 bilhões, não sei quanto tudo. Não sei bem, não lembro mais, mas foi algo muito caro. Muito caro. Pense. Que tipo de vaso nós somos? Melhor dizendo, o tipo de vaso que você vai ser depende do tipo de barro que você é e depende da mão de quem coloca em você. Só existe 2. Vocês sabem quem é o 2, né? Quem são os 2, né? Um é Deus. Porque tem demônio aí fazendo uns barrinhos, fazendo uns vasozinhos, uns vasos de Satanás. Então, meu amado, é tempo de nós sermos barro de qualidade
nas mãos do Senhor. Se colocar na mão do Senhor. Se colocar mesmo na mão do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, olha para a tua igreja agora, Pai, e encontra em nós barros maleados, Senhor. Barros nas tuas mãos, ó Deus. Barros que vão fazer, que serão vasos de honra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Barros, Senhor, que darão os melhores vasos para a tua casa, para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Olha para cada um de nós, Senhor, e consegue nos transformar e fazer de nós um vaso novo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Senhor, se esse vaso que tu estás a ver em nós, Senhor, não for para a honra, desfaz e faz de novo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tens o poder, Senhor, de nos moldar, Deus. Queremos em nós o registro dos teus dedos, Senhor. Em cada história da nossa vida, em cada momento da nossa vida, Senhor, queremos o teu dedo, Pai. As tuas mãos, Senhor, nos tocando, Deus. As tuas mãos moldando a nossa história, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Trabalha, Deus, conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te agradeço e eu peço, Senhor, que tu possas abençoar, Deus, a tua igreja, que tu possas abençoar o teu povo, que esse ensinamento possa entrar, Deus, no coração